as fotos dos meninos. Pessoal, não saiu na foto porque foi o que mais. Pessoal, voltando aqui ao programa, nós vamos mostrar aqui os jogos que já aconteceram, tá? Vamos começar aqui falando da primeira semifinal, certo? Que foi no domingo passado. O primeiro jogo foi entre Gaviões e Periquito. Nós vamos passar aqui alguns lances e eu convido aqui na mesa dois jogadores aqui que não fizeram parte do confronto, que é o Matheus e o Thales, para eles analisarem os times, como é que eles vão vir, tá certo? Esse jogo aqui foi o primeiro jogo entre os dois times e foi 2-2, foi um jogo que foi até na chuva, tá bom? Então assim, ó. Nesse primeiro jogo aí, tava uma expectativa muito grande, porque eram, na teoria, os dois melhores times do campeonato. Acho que a chuva atrapalhou um bocado aí, hein, Thales? Tá precisando aumentar a trava da chuteira. Principalmente quando você falou que a esperança é de que eram os dois melhores times do campeonato, porque esses primeiros lances que a gente já tá vendo, a gente já viu que não foi nada animador, né? Tá vendo? Deu o primeiro gol em cima de quem, Flori? Se vocês perceberem, o Davi é um jogador que chega muito de trás. Naquele lance ali, ele chegou numa boa, errou o chute, mas assim, ele chegou bem. E uma coisa que o pessoal tem percebido no campeonato também é como que os atacantes estão pulando, né? Olha pra você ver o Flávio Vela nessa jogada. Pulou nitidamente ali, querendo conquistar a falta, que hoje, né, dentro do campeonato, a falta é um lance perigoso, como se fosse um pênalti. Então as pessoas acabam simulando algumas situações. Essa mesma aí eu acho que foi um exemplo típico dessa ocorrência que vem acontecendo. Parece que tem juiz. A minha opinião, são os dois times mais leves do campeonato, tá? São dois times de jogadores velozes, certo? Os Periquitos, realmente, o preparo físico deles é inigualável em relação aos outros times. Periquito tem como seu forte o Roberto, no meio de campo, que é quem conduz o time. Tem o Flávio Vela ali que joga na frente como oportunista para fazer os gols. O Ibra entrou bem nesse time aí. Eu acho que o Ibra, ele não estava tão bem nos rachas, mas ele está sendo um ponto forte. Na minha opinião, das revelações do campeonato, está sendo ele. Ele estava um pouco afastado também do racha, né, Felipe? Então ele acaba, na participação que ele tem no racha, na vez que ele vai, fica um pouco isolado do conjunto formado pelo time que ele entra, né? Exatamente. No campeonato ele entrou bem pra caramba, ocupando o meio campo do Periquitos aí. Agora é engraçado que tu falou, são os dois times mais leves. Duas conotações para essa tua observação. Em relação ao preparo físico, o preparo físico é realmente muito bom desses dois times. Mas em termos de força contra o adversário, o Periquito tem uma força muito grande, né, física. Então joga realmente com uma pressão muito grande em cima da marcação sobre os adversários. Agora, um ponto forte do Gaviões aí que a gente tem que citar, né, nitidamente, é o coletivo, né? Se for pegar o plantel do Gaviões, você vê que a força coletiva ela é bem igualitária, não tem nenhuma pessoa que se destaca, assim, obviamente a gente vê alguns jogadores que têm uma habilidade maior para dar dribles, mas por exemplo, ponto forte de marcação, tomando o gol do Vela aí, ó. Esse foi o primeiro gol, né? Esse foi o primeiro gol que o Osório tomou. Mas assim, então o Gaviões, eu acho que eles conseguem sobressair, porque quando o coletivo joga aí de forma unida, eles acabam conseguindo chegar no resultado, como alguns jogos, né? Até nas últimas fases aí, que eles ganharam vários jogos seguidos, inclusive tirando a invencibilidade do próprio Periquito. Então, a média do Gaviões é muito alta. Como falou, os jogadores existe um nivelamento um pouco grande dos jogadores, né? Eu não tenho o melhor e o pior no ranking, por exemplo. A escolha do Gaviões, pelo menos na minha... Posso estar enganado nessa observação, mas existe um nivelamento muito bom, né? Tem uma zaga bem postada, tem um meio campo, tem um atacante. E o que pode surpreender é justamente isso, porque durante a fase classificatória eles acabaram ficando prejudicados em alguns jogos por causa de algumas lesões, alguns jogadores que não puderam comparecer em alguns jogos, e agora eu acho que na data do dia 15 eles vão estar com o time completo, pelo menos eu acredito que sim. Então isso aí pode ser uma ferramenta surpresa aí para eles conseguirem o resultado aí dos 2 gols de diferença. Aí eu acho que eles só não chegaram numa colocação melhor para essas semifinais, porque de fato, como tu falou, os primeiros jogos do Gaviões foram muito ruins por falta de jogador. Só houve um desfalque muito grande nos primeiros jogos. Só interrompendo um pouco, aqui a gente vê novamente o que eu falei, ó, a chegada do Davi, certo? É uma constante nesse time aí. O Davi é um jogador, aquele zagueiro moderno, né? Que fica ali como volante e que chega muito bem ao ataque. Então, só não sabe chutar, né? Ele tem que apelar pro bico da chuteira, né? É aquele zagueiro moderno que usa batom, faz chapinha, não, né? Não, é zagueiro moderno de poder ajudar na frente, né? Mas também voltar.
Tem umas forminhas mais redondas, mas em termos do preparo de ritmo de jogo, que é bem interessante a questão de preparo físico e ritmo de jogo. Então eu acredito que eu tenho um ritmo de jogo, não tenho um preparo físico, mas tenho um ritmo de jogo. E isso e tu leva uma vantagem muito grande no campo, aí é no campo menor, né? No arco, eu consigo mostrar. você tem um pique e consegue chegar muito rápido na frente. Toda bola, se você prestar você atenção, acaba chegando pro chute. que eu subo, eu volto rapidamente para me recompor a minha posição. Isso é E importantíssimo aí hoje, né? eu consigo ajudar tanto na minha função, como também na... E isso é uma característica que eu acho que o time do Gaviões também tem muito forte, porque se você for pegar, por exemplo, quem chega atacando é o Rafael, que nos próprios lances aí você vê nos melhores momentos da partida, várias oportunidades ele estava atrás tirando a bola. Então, ele, além de ser a pessoa de referência na frente junto com o Webinho, os dois também tem várias partes do jogo estão lá atrás marcando. Então o time sobe de uma vez. Olha o Osório defendendo, ó. Defesaça aí salvou o time da derrota. Ó. Essa defesa aí. Esse jogo foi 2-2, né? Foi. Um jogo bastante equilibrado. Eu acho que a chuva, de certa forma, esfriou um pouco os ânimos, né? Porque a gente teve que reformular a forma de jogar naquele momento. Prejudicou um pouco também os dois times, né? Eu acredito que nosso time também teve um agravante nesse jogo em particular, que foi a entrada errada do Regigol, que ocasionou o primeiro gol, o gol do empate de 1-1 do time dos Gaviões. No momento que ele entrou para substituindo um zagueiro. E aí ficou meio que a discussão, e na hora que bateu o centro, logo aconteceu o gol, enquanto a gente estava gerando uma discussão da forma errada que entrou. Então isso prejudicou bastante o nosso time, né? Faltou mesmo. Certo. O que eu destaco nos Gaviões, primeiro, é a versatilidade dos jogadores, tá? O Rafael, por exemplo, ele é um jogador que muito bem pode jogar tanto na defesa quanto no ataque. O Webinho é um jogador que ele é para ser um atacante, mas ele vem pegar bolas na defesa. As bolas do time passam praticamente todas por ele e também pelo Rafael. São, assim, a força ofensiva do time é essa. Eles estavam sem um atacante referência deles, que é o Daniel, né, que estava operado. Então, assim, o que esses dois times têm, que é diferente dos touros e dos cachorros. Touro e cachorro, além de serem mais pesados, zagueiros pesados, tem um atacante de referência. Aqui nesses times, perde um pouco isso, principalmente com a saída do Daniel. Os times não tem aquele atacante, porque o Vela é um jogador que vem muito atrás pegar a bola, entendeu? Então, eles não têm aquele jogador, vamos dizer assim, que fica ali parado praticamente no pivô, isso, parado ali no ataque, entendeu? Inclusive, eu já fiz comentários com o próprio time dos Gaviões, e a forma como eles estão. O Rafael, ele trabalha muito bem a bola, das pessoas que eu admiro demais, dentro do racho dos Pandas, a visão de jogo que ele tem. Então, eu até passe muito bom também. Passe bom, a visão de jogo, então é umas infiltradas muito boa. Então, eles deveriam estar invertendo nos primeiros jogos que eles estavam com resultado negativo, vocês deveriam inverter a situação. O Ebin tem uma característica melhor na frente e o Rafael ser o armador do time. E a função estava invertida. Eu acho que isso aí prejudicou até, lógico que a ausência do Daniel teve que refazer tudo isso, né? Mas eu acredito que o Rafael é bem melhor aproveitado ele no meio, tendo uma visão de frente para o jogo e não trabalhando como pivô que ele estava fazendo nas primeiras partidas. Vocês estão citando nomes aqui importantes dos dois times, né? O Vela está disputando a artilharia do campeonato, né? Com 10 gols, 2 atrás do Felipe, que é empatado com o Gaúcho, está um atrás do Webinho também. Então a gente fala nesses 4 jogadores aí, eu tenho um representante de todos os times, é isso? Mas na verdade... No Gaviões, 2 peças são, na minha opinião, são fundamentais. Como os meninos estão citando aqui no caso do Rafael. O Webinho, paralelo ao Rafael, são 2 jogadores que conseguem trabalhar muito bem a bola. Na zaga, marcação. conseguem trabalhar muito bem a bola no meio do campo e conseguem finalizar. Então são 2 jogadores chave, onde se a bola passar pelos 2, a gente tem uma grande probabilidade de acontecer uma jogada interessante para ocasionar um gol a favor do Gaviões. Da mesma forma no Periquitos, até mesmo fugindo um pouco da evidência que é a presença do Vela no quadro aí de artilheiros, 2 peças fundamentais eu acho importante para o time. E aí para o adversário, estou dando uma dica para vocês e para vocês da minha visão, é o Davi e o Roberto. São 2 caras que correm muito, se movimentam muito. Embora o Davi jogue atrás e o Roberto mais do meio para frente, é o Roberto quem pega essa bola na zaga para sair com ela, então ele volta para buscar essa bola e o Davi ele sobe muito. Então esses 2
vocês têm um ponto forte muito grande em cima de vocês. Né? O Vela, ele é um finalizador, ele tem muita força, ele consegue deslocar zagueiro, ele consegue fazer de repente um pivô. Mas esses dois jogadores, da mesma forma que no Gaviões, pro periquito, se a bola passar pelos dois, saem jogadas interessantes pro Verdade. Concordo. Mas Vamos. na verdade a situação, eu e o Velhinho, a gente joga fazendo 1-2, não tem posição fixa, entendeu? Exato, foi o que eu falei. Não, você não consegue ocupar todos. Ou Barcelona. Já para o adversário não ficar com marcação fixa, é mais fácil você fazer uma rotação, uma rotatividade e você variando, né? Você O que os joga na touros direita, joga e na o... esquerda. Que os touros deviam fazer com o cachorro. E o cachorro também. O cachorro tem, mas o cachorro tem a referência do Daniel, né? O Daniel Gaúcho, ele é um cara que ele prende a bola, ele é tanto que a gente vai falar depois, ele vem jogar no meio. Mas o nosso time tem essa questão da transição rápida, tem uma zaga bem postada, tem o Everton, o Bruno lá atrás, o Luiz, que estão jogando bem. Mas que negócio. Quando o Bruno vai, né? Não teve um problema. Bruno, infelizmente, vocês foram bastante penalizados pela ausência de alguns jogadores nos primeiros jogos, né? Prejudicou, talvez a gente tivesse não classificado em quarto, classificasse até pelo primeiro ou segundo lugar. Verdade. Eu não acredito no primeiro e no segundo, porque de fato no campeonato eles não conseguiram vencer nenhuma dos 3 cachorros. pontos naqueles 2 jogos que foi com os Coringas, a gente sem ganhar, sem estar em segundo. O que é interessante ver aqui é que as zagas são 2 zagas velozes desses 2 times. É diferente da zaga dos touros e dos cachorros, como eu chamo de times pesados. Nós temos nos touros 2 zagueiros muito pesados, duas torres ali que ficam atrás. Do mesmo jeito, o cachorro tem também isso. Ele tem ali o Jaime, tem o Carretel. O Matheus não, o Matheus ele já está subindo mais. Vamos aqui para o segundo confronto, que foi o jogo da volta entre Gaviões e Periquitos. Aí já na arena, né, Felipe? Aqui já na arena, um jogo diferente. Eu queria que o Davi falasse alguma coisa aqui desse jogo, que ele não participou na verdade, né, Davi? Não participei. Mas eu queria que você falasse aqui o que é que você achou desse jogo. Só, assim, foi um jogo... Eu não teve... Eu assisti, né, depois o jogo. Engraçado que no primeiro jogo do mesmo confronto, tivemos um volume de jogo bom e mesmo assim tivemos empate. Na verdade, o Gaviões teve um volume melhor de jogo no primeiro jogo e teve empate. Nesse aí, teve até, se prestar atenção no jogo, teve um volume melhor de jogo. O time da gente, mesmo com uma deficiência de jogadores, que eu não estava presente, o Regigol também não estava presente. Então, olha esse lance aí, Davi. Olha esse lance. Uma característica assim. Aqui é interessante que o Ibra perde a bola no meio de campo e Olha a ele se recuperação dele. recupera. A bola tava entrando, O né? Webin já estava comemorando praticamente, entendeu? Então, assim, ele perdeu a bola e ele mesmo recuperou. Isso é que é interessante. O que o Davi falou é impressionante, o que a gente até citou anteriormente. A grande força do time dos Periquitos é o quê? Essa versatilidade do Davi de ter como ponto forte a defesa e também chegar no ataque. E quem substituiu o Davi nesse jogo foi o Luiz, que é uma pessoa completamente diferente, né? Um comportamento mais... É uma pessoa mais parada e fica estagnada ali na zaga, então não tem. Vocês perderam um pouco Ele a não dá força muita de opção ataque. de jogo, né? Não dá opção de jogo. Então o time ficou um pouco preso, né, nesse ponto. Olha só esse passe aí do Webin, ele conseguiu cortar 4 jogadores nesse passe. Tem uma abertura entre o Luiz e o... Exatamente. Lance do gol, né? Aqui é um local que o Davi geralmente ocupa, né? E o Davi não estava nesse jogo. E aí, complementando, você pode olhar que tivemos vários lances de gol, mas não chegou a finalizar. Mas a vitória foi do Gaviões, né? Até deixando em aberto toda uma situação para o dia 15, né? Que Isso. eles tiveram a capacidade de ganhar de 2 gols de diferença. Eu acredito também que existe essa capacidade, por isso que o nosso time está bem. As semifinais vão ser jogos bem disputados. Essa aqui tem uma provocaçãozinha do Everton com Vela. Essas duas equipes aqui, vocês forem ver, existe toda uma provocação, uma rivalidade. Ele tá imitando o Gavião, não tá afinado demais não. Imitando uma galinha aqui. Na verdade, o time do Gaviões, desde o início, que vem em cima buscando essa rivalidade, esse atrito,
querendo desestabilizar um pouco até o time da gente, né? A equipe Isso dos aí Periquitos. é fato. Aí é o gol Ô, cinegrafista Davi, o que você dormiu no acha ponto dessas aqui. comemorações aí com vela, hein? O que você acha disso? E aí então pegaram o Vela para Cristo, né? Que a gente pode Por dizer. que você acha que Mas eles por quê? pegaram vela? Aqui é uma pra Cristo? homenagem ao Porque Vela. o Fizeram uma Vela, homenagem a ele ele. tem uma comemoração, desde nos campeonatos, como também nos rachas, um pouco excessiva, né? É o jeito dele, né? A pessoa, se você conviver com ele, conhecer ele ali, você vê que é uma pessoa... Eu achei dócil, muito forte a imagem de jogar a vela no chão. Eu acho que não deveria ter feito isso. uma pessoa boa de convivência, mas aí, por conta das comemorações dele, aí a turma O pessoal pagando a vela mesmo, né? Literalmente, os periquitos, por estar vindo tendo resultados bons, então já se torna por si um time mais visado. E aí o Vela, que realmente defesa vem fazendo um bom campeonato, então a turma quer meio que tomar chacota. A nossa assessoria já entrou por trás, você vê que Vela vem conversando com a nossa assessoria, entrou por trás dos bastidores para acalmar Vela, porque senão ele já estava gaiatinho, viu, meu amigo? Acalmar Vela, né? Para acalmar, para que isso não venha a abalar, A provocação não venha abalar e não venha prejudicar ele dentro do campo. É um campeonato entre amigos, né? No jogo, o segundo gol, você saiu 2x0, ainda ficou Gavião da Penada, Gavião da... Todo mundo escutou isso aí. É um campeonato entre amigos. Mas a defesa pelos símbolos, pelas cores, ela vem desde os campeonatos passados, né? Então esse tom provocativo, ele acaba estimulando uma provocação, às vezes desproporcional do outro lado. Exato. O interessante é que o Vela pega o Daniel no time, que o Daniel é uma pessoa também que tem o mesmo Ele perfil chuta a do bola do Vela. Daniel ali, ó. Então fica legal essa rixa entre os dois, Daniel de um lado e Vela do outro. Aqui mostrando aqui ó, a tabela, o Vebinho sozinho, ó, erro de marcação, tá certo? E o zagueiro corre para dentro do gol, ele era para ter corrido antes no atacante. Não adianta depois correr para dentro do gol, tá certo? Então esse que realmente foi um jogo muito bom, esse jogo eu acompanhei de Não perto. gostei muito não. Os Gaviões mereceram realmente a vitória, na minha opinião. Foram mais competentes aqui nesse jogo e souberam aproveitar. Agora, para essa semifinal, queria até ouvir um pouco do Rafael, ouvir um pouco do Davi. O que é que vocês esperam desse jogo de amanhã, dia 15 de maio? Rafael. Então vai ser um jogo equilibrado, como sempre foi os 3 confrontos. O mais alto. Cada um ganhou teve uma vitória, né? E um empate dos 3. Então é um jogo da superação. Pra gente que vai ter que ganhar com 2 gols de diferença, a gente precisa impor o ritmo de jogo desde o início. Aí não adianta ficar esperando o time deles, porque o time deles provavelmente vai querer jogar no contra-ataque, de uma forma inteligente. A gente tem que saber explorar os erros que eles vão apresentar durante o jogo. Mas tu acredita que eles vão jogar amanhã no contra-ataque, tendo um ponto forte deles, o meio do campo? O ponto forte deles não é o ataque. O ponto de forte deles é o Roberto, o Davi chegando de trás, o Vela faz no pivô e ele chega, ó, como estão aí, pra chutar. Ele sempre chega ajeitando pra quem vem de trás. Então eles vão querer explorar isso, como a gente vai ter também. Vocês precisam de vitória amanhã de 2 gols de diferença, não é isso? É como eu disse, é um placar perigoso, 2 gols de diferença, que você, quando faz o primeiro, você cresce. O time natural que psicologicamente o outro fica um pouco abalado e você, às vezes, impondo o ritmo, você consegue fazer 2 gols. Agora, o difícil é você manter esses 40 minutos de jogo, você manter um ritmo pesado, tem que saber fazer as substituições pontuais no momento certo. E a zaga de vocês tem que estar muito postada amanhã para evitar qualquer tipo de possibilidade de gol, né? Os meninos já estão cientes, né, de quem vai jogar e vai para saber. A gente também, ao mesmo tempo que a gente vai se expor, a gente também não vai querer levar contra-ataque para levar gol e sair pior ainda, né? Vocês vão completos amanhã? A gente tá com alguma baixa, o Rômulo. O Vebinho teve um problema em Canindé, ficou de confirmar hoje. E o Rômulo teve uma lesão ontem. Tô esperando os outros. O Dedé Daniel não confirma, continua fora, Dedé né? não confirma. O Daniel ontem ficou cansado, não sei se ele vai ter condição de jogar. Vamos ver, né? O Romulo é um grande baixo, porque ele não indo, ele não leva os comprimidos, né? Pra vocês. Então Um pouco de desempenho do time, né? Campeonato fica passado. muito difícil. Eu queria, na verdade, Entendeu? fazer uma pergunta, Davi. Como que é lá a concentração do time dos Periquitos com o João Mota no elenco? Como que é o trabalho lá, esse trabalho de doação? Tem algum preconceito? Rapaz, não. O time é bastante... Hoje a sociedade em si já permite, né, todo tipo de situação, né?
E aí dentro dos periquitos não é diferente. A diversidade existe. A diversidade realmente existe e a gente. Ele canta umas músicas da Maregadu. E aí a gente deixa a verdade, o lado pessoal para fora, né? Para pós-jogos, e a gente realmente fica focado. Se você prestar atenção nos primeiros jogos, a gente, por ter o Vela e o Roberto, que trabalha com preparo físico, então a gente fazia uns treinamentos, alongamento, tudo. Então é mesmo concentração, foco no jogo, né? Algumas dicas e essas lajes particulares não afetam nada. Esse comportamento do João Mota aqui, citado pelo Thales, você acha que ele influenciou essas comemorações aí com a dancinha da metralhadora pelo Vela? Não. O João Tá Mota, vendo uma inclusive, influência da diversidade sexual dentro do time? Não, inclusive o João Mota entrou muito bem no time. Foi, né? Ele, para mim, também é uma das revelações do campeonato. Ele vem realmente fazendo a função dele bacana ali atrás, defendendo. Tá fazendo uma função muito parecida com o Richarlison fazia, né? Quando ele jogava. Aí vocês já estão zoando demais já, né? Uma brincadeirazinha, tudo bem, mas aí, rapaz, o cara... Não, jogando cara, bem, gente, pô. Protegendo a retaguarda. Acho que é uma das revelações, concordo com você. Falando só sobre o João tinha mania de jogar na lateral, só que na lateral pra fora, né? Onde joga o bandeirinha, na verdade. E aí no campeonato passado ele defendeu os Touros e os Touros tinham um problema de não ter zagueiro. E o João Mota ele foi treinado, feito um cão de guarda para ficar na zaga. Ele tinha o pé dele amarrado ao pé da trave e ele tinha a proibição de não poder passar do meio de campo, senão eu tirava ele. Porque ele tinha de pé amarrado, ele tinha um ombro solto, né? Isso, mais ou menos assim. E aí foi desde essa época que ele começou, eu acho que ele começou a se encontrar, entendeu? Ele se encontrou, viu que realmente assim, a posição dele é realmente ali atrás. Quando eu jogava eu era contratado por outro time em Mossoró, né, jogava lá, é só um ano que eu estou aqui em Fortaleza, e eu jogava muito de meia, né? Meia um pouco avançado e nunca na zaga como agora eu tô atuando. E acho que até essa característica de eu subir um pouco é essa de... A falta do preparo físico também te fez jogar na zaga? Não, na verdade eu me encontrei na marcação do Gaúcho. No primeiro campeonato, o Roberto ficou, que era também dos periquitos, disse, vou fazer a marcação do Gaúcho. Só que você pegar um meia ou um atacante, para dizer que vai marcar um zagueiro, você participou do nosso time, né? E aí, quando, vez por outra, o zagueiro estava lá, no ataque. E aí, quando foi no jogo de volta, eu disse, eu vou marcar o Gaúcho. E aí, eu consegui desenvolver bacana Falou que você está jogando a marcação. E aí, eu fiquei ficando, né, na zaga. E aí, sim, e com minhas subidas. E aí, como essas minhas subidas também foram produtivas, aí eu acho que eu me encontrei no racha dos panos. E nessas subidas, você tá tomando muita bola nas costas, nas subidas, quando você sai pra Faz o cara, acaba conversar com você é gaúcho, é? Sabe que você é menino, chega do time dos cachorros. Pessoal, nós vamos finalizando a discussão aqui dessa semifinal, tá certo? Vamos nos despedir aqui com alguma coisa que o Daniel vai fazer, não sei o que é bem. Só para complementar aqui, quando o campeonato começou, quando foi tirado os times, um dos times mais fortes que eu identifiquei no papel foi os Gaviões. Por conta da homogeneidade, né? Você viu que o time de zaga, meio e ataque era completo. Inclusive quando a gente empatou, as outras nós tivemos... Todos os outros jogos a gente ganhou. A gente empatou, teve um empate e uma derrota. Ele ia falar que ganhou fácil, mas não ganhamos fácil. Mas ele segurou um jogo fácil. Não, eu ia dizer assim, que eu fui, na verdade, recapitular a tabela. Mas na verdade a gente teve um empate e uma derrota na primeira fase para o time dos Gaviões. E o que nos motivou, no primeiro jogo, lutar mesmo e assim, enraivou de forma boa, né? Forma positiva do nosso time, foi o apagar da vela. Infelizmente eles brincaram com o nosso time, mas na verdade nos deu os comprimidos que o Rômulo abastece o time. Galera, é o seguinte, iniciando, o que você acha dessa aquecimento de gaúcho? Como foi feliz? O aquecimento de quem? Chegou na hora do gaúcho. Já explica tudo, né, meu amigo? Dando continuidade aqui, eu queria convidar o Davi e o Rafael a comentar aqui a semifinal, que eles não vão participar, que é exatamente Touros e Cachorro, se basear nesses jogos. Os Touros aí com o Dudu, na primeira fase, Dudu e João Paulo tentando armar o jogo, o Felipe na frente fazendo pivô, e uma zaga bem postada, que é o Delano e o Flávio.
que é uma zaga pesada, como o Felipe falou, junto com a do Cachorro Louco, que é difícil, você, até só se for no contra-ataque ou na jogada rápida, ó, como foi trabalhado aí. Se você não trabalhar bem a bola, se você carregar muita bola, os caras vão chegar pesado e vão dar carrinho, vão tomar a bola, vão no corpo. Então acho que a melhor é fazer uma rotatividade, tocar, tentar arriscar chute de fora da área se abrir, porque se for tentar penetrar até a área, aí vai ser complicado, porque é uma zaga pesada, né? E sempre tem uma cobertura. Se você observar, ó, o João Paulo fez, ele aí é o gol. Aqui, ó. Só um detalhe, esse gol aqui, o Jaime, ele acabou indo pro ataque e ficou, ó, se você reparar bem, o Jaime foi pro ataque e não deu tempo ele voltar, ó. E a formação desse time aí também está contando com, pelo que eu estou vendo ali, o Anderson, o Saulo e o Fábio, que são jogadores que hoje não estão tão presentes assim no time, né? Não sei nem se vão participar. Nosso preparo físico é muito ruim. O time Vinícius. Eu acredito que de todos os times, o que tem preparo físico mais deficiente seja o Cachorro Louco. Mas mesmo agora com essa formação, o Marlon falou, você brincou naquela hora com o Davi, Davi, quando você sobe, fica bem na marcação para cobrir a tua marcação, fica bem na zaga para cobrir a tua marcação. Foi o que aconteceu com o Jaime aí, uma falha. O Jaime não tem essa subida com um retorno muito rápido. Então ele acabou saindo em velocidade pela lateral direita do nosso ataque. E a gente tomou um lançamento e a jogada aconteceu na linha de marcação dele atrás. Então aconteceu, o Felipe pegou o Márcio já estava fora desse jogo? Já. Eu acho que o Márcio só jogou o primeiro dia, né? Porque, infelizmente eu me lesionei nas preliminares, né, nos jogos anteriores, a gente estava treinando já. Infelizmente eu tive essa lesão e só pude participar mesmo deficiente dos primeiros jogos, do comecinho dos jogos, né? Então, o Cachorro, como o Matheus falou, tem uma deficiência que é a parte física, né? Mas o conjunto, né, consegue jogar assim dentro das suas limitações. E aos trancos e barrancos, a gente teve a lesão do Fábio também aí no meio do campeonato, né? E aí acabou que o meio de campo ficou prejudicado, porque eu saí, o Fábio saiu, mas aí a gente teve o reforço aí do Munduim, né, e do Jamison, que conseguiram compor aí a maior deficiência aí do time aí para a semifinal, né? Então eu acho que a gente está jogando, o nosso time está jogando dentro das suas limitações e conseguindo. Nesse jogo aí o Vinícius inclusive estava fora, né? O nosso meio de campo estava muito fraco nesse jogo. Estava pesado, estava lento. É um time, é um meio do campo nesse jogo aí específico que não tinha um passe bom. Hoje, com a presença do Vinícius, a gente tem um passe um pouco mais refinado no meio do campo, então ele consegue... do reforço do Minduim, então vocês têm dois grandes reforços comparando com esse jogo. O Minduim e o Vinícius conseguem hoje no meio do campo distribuir jogo, segurar para a subida dos zagueiros, procurar o Gaúcho para fazer uma referência para uma tabela. Então, tanto que na semifinal a gente mostrou um jogo completamente diferente desse jogo aí. Esse jogo aí a gente jogou como o Márcio citou aí, aos trancos e barrancos. Porque a gente não conseguiu. Não tinha meio campo, não tinha o Vinícius. Jogada de ataque. Né? A jogada estava sendo buscada sempre, basicamente, da zaga para o ataque. O Daniel morreu de sede nesse jogo aí. Pouco ele recebeu bola. Uma coisa, quando foi iniciar o campeonato, virando os times, né, voltando assim, fazendo uma reflexão geral, os Touros, eu imaginei que fosse imaginei até que fosse o time que ia ser eliminado. Qual? Os Touros. Porque o time, o João Paulo ele não vinha com muita frequência nos jogos, né? E eu achei o time assim, meio, digamos, mediano em relação aos outros. Mas a grande característica dos Touros foi a preparação. Que no período preparatório era o time que sempre completava o time para ir para os treinos. Então o entrosamento dos Touros sobressaiu em cima de qualquer outra situação. Aí eu acho que por isso que os Touros ele fez uma boa primeira fase, para mim surpreendeu, é um time para mim que eu de todos o mais entrosado. Acabou em segundo lugar, você vê pelo do campeonato. Você vê o primeiro gol que aconteceu aí no jogo contra os Cachorros, né? A infiltrada de Felipe entrando só por trás pela deficiência e aí o João Paulo chegando junto. O Felipe fez praticamente o gol só com o goleiro, né? Lógico que teve toda a habilidade de tirar do goleiro. E ali, acabou de mostrar o gol de primeiro que foi assim também, né? Então assim, você vê que chegaram a ficar na liderança no primeiro turno, né? Exato, boa parte do primeiro turno. Boa parte do primeiro turno era ali, a bola praticamente sozinho, ó, bateu. Tirou de lado, o Anderson bateu. Aproveitando esse apanhado geral aí eu acho que foi tão bem organizado o campeonato
tão bem organizado essa distribuição dos times, que na minha cabeça não tinha um time que eu dizia, esse aqui vai ser o... Não. Eu acho que fez diferença. Quando eu falo, não é diferença inferior, mas hoje quando você... É a visão de cada um, mas eu digo assim, eu acho que os carcarás foram infelizes nos primeiros, isso aí já prejudicou o psicológico, o time ficou com a autoestima baixa e aí acabou certeza. Mas assim, não foi o único placar elástico mesmo foi o jogo contra os Gaviões. Mas jogou contra o próprio líder hoje, né? O grande favorito, e não líder, mas o grande favorito, os Periquitos. Os dois jogos foram os dois jogos duros, disputados, bastante disputados. Saíram no final. Não teve. Vocês houveram um timaço também, mas que 1-0, não encaixou jogo e aí acabou baixando a autoestima ali durante o campeonato e acabou. Quando eu falei de todos, é a impressão que você tem que você tá nasce. Como eu tive logo, eu digo, os Gaviões vai ser o campeão. Eu imaginei, digo, pela plantel ali, pelo plantel, no momento. Mas aí vem os desfalques, vem as ausências, né, as substituições, que aí acaba acontecendo. E também o empenho de cada jogador, né? Tem jogadores que estão se surpreendendo. E às vezes o que também faz o diferencial é o entrosamento do time. Né, o líder que chega ali, né, e motiva. O nosso time, ele tá deu um diferencial que a gente pouco citou aqui, nos Periquitos, mas é o Ibra. Porque ele entrou como uma figura surpresa, né? Surpresa no time. Ele se encaixou, coisa que no rádio. Uma nota baixa porque ninguém conhecia e acabou. Não, ele não tem nota baixa, ele tem a nota mediana. Não, mas assim, eu acho que está inferior ao que ele poderia ter. O Diego Albuquerque também, o Diego Albuquerque no seu time também está com no seu time. Essas pessoas que não vinham. Então, mas só que o Diego Albuquerque ele não encaixou no seu time. Foi. E o Ibra não, o Ibra bateu. Inclusive o Ibra terminou a primeira fase ele sendo o artilheiro do time da gente. Eu acho que um grande diferencial também dos Periquitos é o preparo físico, né? O preparo físico é melhor disparado. E agora numa semifinal com jogos longos, isso aí ajuda bastante. A fazer isso aí foi um fator que a gente disse, não, 40 minutos realmente. Mas vamos falar do estouro e aqui alguns números para vocês, ó. A gente, embora nesse jogo da primeira fase, foi o jogo do retorno esse aí, não foi, Felipe? Esse foi o primeiro jogo. Foi o primeiro jogo? Foi. O jogo no segundo jogo a gente empatou 2-2, isso. Foi 2-2. A gente tá pegando um jogo aqui na primeira fase onde a gente perdeu de 3-1, se eu não estiver enganado, pros Touros. 3-1. O que não reflete a zaga do Cachorros. Se eu não estiver enganado, é a melhor zaga do campeonato. Tem. Eu acho que foi a defesa menos vazada, né, nesse jogo especificamente. A gente entrou com uma zaga totalmente diferente. A última dando um dado aqui, a gente tomou 17 gols e os Touros tomaram 29 faz barulho gols. quando roda. Então é uma diferença um pouco grande. Eu acho que para esse jogo de amanhã, a gente tem que entrar novamente com uma zaga muito bem postada. Vocês têm dois... Eles ganharam, da mesma forma que a gente ganhou um reforço do Ricardo, que a gente pôde colocar o Ricardo na zaga e me permitiu avançar um pouco mais, até para antecipar a marcação, tanto no Thales como no Felipe. E vocês ganharam o reforço do Thales, que é um reforço importantíssimo. Embora exista uma mística aí, a presença do Thales no time leva o time dia 15 tem que acabar com esse mito aí. Para uma desclassificação. Mas é um reforço muito grande. A gente, com o time que a gente está hoje encaixado, eu até falei no começo do programa, a gente precisou dar uma reformulada muito grande na estrutura tática do nosso time. E a gente montou uma estrutura que, se a gente não tivesse ela hoje, a gente dificilmente conseguiria ter saído vitorioso nessa primeira partida por conta principalmente da presença do Thales. Ele muda completamente o meio de campo do Touros. Ele dá uma velocidade um pouco maior, o Thales consegue marcar, o Thales tem um passe bom, embora nesse primeiro jogo da semifinal ele tenha errado na minha visão. Um volume de passes muito alto, ele errou muito passe, mas ele tem um passe bom, ele tem um jogo, e ele consegue chegar rapidamente próximo do Felipe para uma tabela. O Felipe é um cara, é um finalizador nato, é um artilheiro, que é o artilheiro do campeonato. É um cara que a gente deve se preocupar, não só com a tabela para chegar em cima do nosso goleiro, mas por chute de longa distância também. Chuta então, no espaço sem pegar e sem tomar espaço. Eu acho que a característica mais positiva de Felipe é que no meio do enlinhado ali da bola, ele não precisa preparar chute. Ele chuta e a bola sai. Ele tem uma explosão muito forte. Então, essa nossa marcação no meio, ela precisa funcionar muito bem. Agora, a pergunta que eu quero fazer ao Felipe, só assim, como capitão do time, né? Porque vocês foram primeiro no ranking de escolhas pela disciplina,
apesar de ser contestada, né, por alguns, mas aí teve a oportunidade de escolher qualquer um e escolheu o Thales Jäger. É o seguinte, eu acho que ficaram grandes jogadores para serem escolhidos, tá? Eu escolhi o Thales por 2 motivos. Primeiro, pela qualidade dele, tanto que E o no Cezídio, ranking, né? Os dois. e o Cezídio. É tanto que no ranking você vê que o Thales está lá em cima. Então, assim, é um jogador que é de qualidade, cabeça de chave. não só para nós, dos touros, mas todos percebem isso. E segundo, porque eu precisava de alguém no ataque para me ajudar lá na frente. O Dudu, muitas vezes, ele tem que estar apoiando a zaga. O João Paulo é quem me apoia mais lá na frente. Mas, por exemplo, se o João Paulo não estiver bem no jogo, se não puder jogar, quem é que vai estar lá na frente comigo? Eu me sinto muito isolado no meio dos zagueiros. Eu acho que a marcação em cima dos atacantes pivôs estão sendo muito fortes. O Gaúcho até brincou comigo quando terminou o jogo. Ele falou, Felipe, tá cada vez mais difícil pra gente, né? Pra gente fazer gol, pra gente ter bola. Eu falei, Gaúcho, tá cada vez mais difícil realmente. Entendeu? Mas eu ouvi você falando, Gaúcho tá cada vez mais difícil, mas eu ainda continuo artilheiro. Não é verdade? Não fala isso não. Então, assim... Desde os primeiros, das preliminares antes do campeonato, a grande característica dos Cachorros realmente é a marcação. Tem um time que, se você for ver, antes do campeonato, a gente empatou quase todas as partidas. A gente perdia uma ou outra, treinos ganhou quase pré-campeonato, nenhum, né? Os treinos a gente empatou quase todas, muito 0x0, 1x1. O ataque não estava funcionando. Vinícius, né, e Gaúcho nos primeiros não estavam funcionando ali. E aí a marcação continuou muito boa, com o Jaime, com o Matheus, né, e o meio de campo a gente tentando compor ali uma marcação com as peças que a gente tinha. Acho que essa sempre foi a nossa grande característica. E aí quando Gaúcho e Vinícius começaram a acertar mais, é que a gente começou a ter resultado e chegou onde a gente chegou agora, que um resultado favorável pra gente aí, uma vantagem aí na próxima final. Só voltando aqui, a questão dos atacantes, eu que não sou um jogador velocista, eu jogo mais realmente como o Gaúcho joga, enfiado lá de costa pro zagueiro. E não tá sendo fácil jogar contra o Jaime tá muito bem no campeonato, pra mim até agora a revelação do campeonato é ele, em seguida eu botaria o Ibra, mas na minha opinião o Jaime é a grande revelação. O Vando também tá muito bem, emagreceu 10 quilos, o Vando tá de parabéns, 10 quilos não é pouco. Então assim, tá difícil jogar contra esses zagueiros, tá? Jaime, o Ricardo também é um zagueiro que marca muito bem, tem muita noção de jogo, o Carretel, certo? E fica muito difícil jogar contra 2 zagueiros que marcam também. Então, falando da semifinal, eu acho que a gente foi uma presa fácil para os Cachorros. O nosso time, todo mundo sabe como joga. Se você perguntar a qualquer um ali como é que joga o Touros, ele vai dizer a escalação e o estilo de jogo. Então, foi muito fácil me marcar. O Thales não apoiou tão bem, jogou muito recuado. O João Paulo estava um pouco mais discreto. O Dudu não foi também, na minha opinião, errou muitos passes nesse jogo. Então, assim, desculpa aí, Dudu. Então, assim... E eu acho que a gente também foi ineficiente, pô. No ataque eu tinha oportunidade de fazer gol. A gente não criou chances, praticamente. Mas foram pouquíssimas chances. Mas os Cachorros também não criou, só que eles foram eficientes. Foi um jogo pesado, sem poucas... Foi um jogo de eu vou dar uma detalhes. opinião, vou funcionar aqui até de maneira contrária ao que eu estava proposto. O golaço que o Dudu falou aí, ó, contrário do que estão... Minha opinião sobre a desenvoltura do time de vocês nessa semifinal. Vocês têm jogadores muito bons, principalmente no meio do campo. Vocês têm uma zaga talvez um pouco mais limitada, um pouco mais fixa lá atrás, um pouco mais pesada também como a nossa. Como você falou, na frente você é um cara que fazedor de gol. De onde você pegar, você chuta, mas você não tem velocidade. O meio do campo de vocês, assim como o nosso, precisa funcionar muito. Nos primeiros jogos, uma peça fundamental no teu time, no time do Touros, foi o João Paulo. Que, como tu falou agora, vocês anularam, eu achei o João Paulo um pouco anulado, de participação. Ele foi pouco procurado por vocês para intermediar a chegada da bola no ataque. Vocês buscaram muito o Thales. Então, por ter buscado, jogaram muito a responsabilidade em cima do Thales. E o Thales nesse jogo não estava bem. Se vocês tivessem distribuído essa responsabilidade no meio do campo, para armar jogada, para Thales e João Paulo, eu acho que vocês tinham tido um resultado um pouco diferente. A proposta era essa. Dica, né? A proposta era essa, mas não funcionou. O Thales ele tem que estar, quando receber a bola, e o próprio João Paulo também, tem que estar se procurando.
para ver infiltração, para ver Tem que a jogar, melhor tem que que está jogar organizado. aberto. E o que está Não adianta acontecendo jogar é o Thales recebendo a bola e procurando já o outro Felipe, lado, do outro já lado. olhando para frente e o balão. Você vê muitas situações. Vocês E não aí, trabalharam bem por a bola. isso que nos vídeos vê a quantidade de erros do passe de Thales. Né? Principalmente no primeiro tempo. Outro né? detalhe é que Muito assim, fácil. os Touros têm o artilheiro do campeonato, né, que estava jogando no sacrifício, entendeu? Tava jogando com uma lesão E na bem coxa. marcado, né? Então isso já tira um pouquinho da confiança do time. Né? E o Thales, que é o grande jogador, não estava num dia bom. Então acho Teve que um isso aí detalhe foi que os dois aconteceu pontos no mesmo jogo. também. Eu assisti rapidinho, mas assisti o jogo. Apesar do meio de campo do Touro ser mais veloz, ser na teoria melhor no papel, né? Os cachorros fizeram uma alteração tática, botou o Daniel Gaúcho pro meio, adiantou o Minduim, que Isso aí. deixou perdido a zaga dos Touros, porque sempre iam caçar o Daniel e o Minduim estava livre aqui na ponta. E amanhã Então- a gente já vai com uma outra E estratégia. vocês se falam na hora. Lá. Totalmente Qual que é a estratégia, Mas Matheus? isso aí aconteceu que os Touros ficaram meio perdidos, porque pô, o Daniel sempre jogou na frente. Quando ele fez isso e o Minduim fez gol até. A ideia é colocar Ainda o Gaúcho deu na passe, zaga amanhã? deu passe pro segundo A gol. ideia sou eu fazer o primeiro gol. A estratégia é botar uma zaga eficiente e fazer você, um gol. você alterando, saindo da rotina que é o habitual, consequentemente você vai mexer com a estrutura do outro time, de marcação. Claro. Então o futebol você se ganha também no Rafael, a detalhe. gente jogou nesse primeiro jogo. O Márcio falou. O Felipe jogou no sacrifício, tá machucado e tal. Tinham vários do nosso time doentes, inclusive. A gente jogou com um medo muito grande por conta da participação de Thales e Felipe, principalmente no meio do campo, da gente tomar logo 2, 3 gols de imediato. Porque era perfeitamente possível, em condições normais. E do aconteceu a jogo. oportunidade, a gente que não foi Isso, eficiente, né? exatamente. Então, para esse jogo de agora, por isso que eu falei, a nossa estratégia ela vai ser diferente. A gente precisa, obviamente, isso é inegável, Alternar, né? a gente Alternar. precisa não levar não levar gol. gol, né? Porém, diferente até do que o Sérgio Alves falou no começo, quem vai segurar o jogo não tem que partir pro ataque e tal. A gente sabe que se a gente fizer o primeiro gol, a coisa complica muito pro adversário, né, do todos. Então, esse gol a gente vai buscar. A gente precisa buscar. A nossa zaga é lenta. O time de vocês se encaixar no meio do campo pro ataque e ele abrir 2 gols com a gente perde a cabeça. Então, Principalmente busca- você com o Gaúcho, né? É. Que se atrita bastante. Exato, o Sinomar também. O Sinomar pilha muito, o Sinomar é muito. Ele é muito competitivo. Mas Talvez Sinomar é até mais do mensal. que eu. Porque quando eu me estresso e o Gaúcho a gente se estressa, a gente direciona muitas vezes a reclamação para tentar fazer com que o cara acerte. O Sinomar ele já parte para uma reclamação para ele mesmo, ele não reclama para a pessoa. Ele fica reclamando para ele mesmo. Então acaba conturbando um pouco o ambiente Eles interno do cobram time. muito, não. Tanto que a gente conversou bastante sobre esse jogo da manhã, vai ser um jogo difícil, mas a gente precisa buscar esse gol. Se a gente não buscar, é capaz a gente tomar alguns e aí perder um pouco o controle emocional e aí acabar levando 2, 3, 4 gols, o que é perfeitamente possível. Né? Então a gente vai amanhã para de fato tentar buscar esse primeiro gol. Assim, qual é o grande ponto forte que eu acho de vocês? A zaga bem postada. É uma zaga que é difícil penetrar, tá certo? Se a gente levar o primeiro gol, realmente, eu acho que a motivação cai. Isso aí não é que a gente está falando, né, de brincando, realmente cai. Você correr atrás de um placar adverso de 3 gols, cara, é muito complicado. Então você começa a errar mais passe, você começa a correr mais, muitas vezes sem a bola, vai cansar mais e o adversário vai tocar a bola. Né? O time se Exatamente. estressa um com o outro, Então, realmente, isso assim, a gente conversou entre a gente tem que ter muito cuidado com como vai receber essa questão de levar o gol ou não. Eu acho que quem vai ter grande favoritismo amanhã é quem marcar o primeiro gol. A gente marcando o primeiro gol Pressão ela é muda completamente o completamente contrário. A gente não vai ter nada a perder. A gente Porque vai um com gol a tudo mais pra já cima. classifica, né? Exatamente. A gente vai com tudo pra cima pra matar o jogo. Sem entendeu? falar que assim, com um gol, restando um, até o 49, último segundo você tá Isso. na briga. Agora com 2 gols, faltando 5 minutos, aí você já começa, aí vai correr contra o tempo, aquela coisa mais aperreada. Tentar segurar jogo. Até o último minuto a coisa pode mudar, né? Vídeo o gol do Cassiano aos 47 minutos. Fala-se muito assim, ó, que o Touros errou muito passe, mas assim, o meu time, o time que eu ainda participo aí do Cachorro, teve uma marcação tão boa que não permitiu que eles acertassem os passes. Tem isso aí, foi mérito também do Mérito, Cachorro. com Foi, certeza. Né, de marcar bem e não permitiu o acerto dos passes. Eu acho que foi o jogo perfeito de vocês, entendeu? Vocês não A atacaram mesma opinião tanto, minha. Mas foi o único jogo que jogou com o time fizeram os completo, gols, assim, né? entendeu?
Então, assim, vocês fizeram um jogo perfeito. Já a gente fez um jogo de muitos erros. A gente não jogou, vamos dizer assim, muito ruim. A gente não foi péssimo também. Mas eu acho assim, que foi Bem abaixo do que vocês poderiam jogar. bem abaixo. E o que eu comentei com o pessoal, a gente tem um ataque muito forte e é inadmissível passar 40 minutos sem fazer um gol. Se a gente tivesse feito um golzinho, a gente não estava nessa situação complicada que a gente se encontra. A gente jogou bem porque o nosso meio do campo funcionou. A gente trocou passe, a gente arrumou jogada, a gente marcou bem, a gente chutou a gol. Então, o time todo movimentou, que é o que eu venho falando pro pessoal desde o primeiro jogo, na primeira fase do campeonato. A gente estava perdendo, estava o bloco todo atrás, e a gente esperando que o Gaúcho resolvesse, como ele resolveu contra o Carcará. E aí, agora do destino, aí, foi mais um time que o Thales jogou. A gente ganhou de 5-2, são 5 gols do Gaúcho, mas a gente jogou em função do Gaúcho. A gente não pode fazer isso. Agora também nos próximos jogos. Teve o jogo da volta do Carcará também. No arco, né? No arco, nos jogos o Gaúcho sobressai. Nos jogos seguintes, mas nos jogos seguintes, no arco, a gente só prejudicado muito. O nosso time não jogou bem. A gente precisou mudar a estrutura. Mas vocês ganharam no arco, pô. Para que a gente conseguisse ganhar. A gente saiu de um meio campo limitado pra mim, assim, o melhor meio campo que atuou no campeonato foi esse aí. Porque a gente recuou o Caetel e colocou o Matheus no meio campo junto com o Minduim e Vinícius. Então isso aí, assim... Deixou o Caetel tomando bola atrás. Foi o melhor meio campo e o Caetel ficou tomando bola atrás. No meio de campo, inclusive foi uma mudança que a gente fez no campeonato passado, quando o Matheus segurava a camisa dos Periquitos, que ele começou na zaga e depois a gente adiantou ele um pouco e eu que fui pra zaga, né? Que eu me iniciei no meio. E aí também é uma boa característica. A gente melhorou o desempenho, tanto meu quanto teu. Exato. Foi uma mudança muito boa. Essa subida do Matheus já era esperada pela gente. Eu cantei a bola na noite anterior. Eu falei, inclusive pro Dudu, que o Dudu ia ser o cara que ia prestar atenção nas tuas subidas. Só que ele não prestou tanta atenção assim, certo? Mas é como o Matheus falou, amanhã a gente vai mudar tudo, não tem nada formal. Pode ser que o Gaúcho vá pra zaga, pode ser que o Nomar vá pra ataque. É muito blefe aí. Eu não faria isso não. Márcio, você se arrisca a dizer os placares pros dois jogos de amanhã? Eu acho que amanhã o Cachorro Louco leva de 1-0 e o Periquito 2-1. 2-1. E o seu, Rafael, você pode dar sequência aí? Acho que esse jogo tem mais cara de empate, viu? Dois times pesados. Os dois jogos empates? Não, O nosso, Cachorro e Vitor. Quanto que você acha aí vai ficar? Vai vir um 3-1 igual a primeira fase, tá bom demais. Bom, eu também vou dar minha opinião aqui. Você está dando uma opinião por vontade ou por jogador? vontade? Eu como jogador dos touros aí, tô com expectativa de placar de 3-1 para os touros contra os cachorros. Eu acho que no jogo dos Gaviões vai ficar de 2-1 pro time dos Gaviões em cima dos Periquitos, aí vai classificar os Periquitos. Eu acho que no jogo, como o Rafa falou, vai ser um jogo realmente muito pesado do cachorro com touros. Mas eu acredito numa vitória do cachorro também. Acho que vai ser o placar 2-1 do cachorro. E o jogo do Gaviões, eu acho que o Gaviões amanhã se supera e faz a vitória necessária, 3-1. É muito imprevisível, né? A gente tá citando aqui resultados, né? Então vai na base do improviso mesmo, né? E um pouco também à vontade, né? À vontade. E aí quando se faz de vontade, existe uma rivalidade dos touros, né? Com os periquitos. Então, mas assim, pela questão de buscar o resultado, eu acho que os dois, independente de qual placar, não sei bem, mas os dois que fizeram o resultado no primeiro jogo, eu acho que vão passar para a final. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso primeiro Café com Pandas. Eu acho que vai ser um sucesso esse programa. Foi muito legal as discussões aqui. Teve a hora da discussão mais séria, teve a hora das brincadeiras, mas no fim das contas, eu acho que todo mundo participou muito bem. E eu quero fazer a chamada final de cada jogador que veio aqui. Eu quero que cada um fale para a sua equipe, para ver esse vídeo, que vai jogar amanhã o segundo jogo da semifinal, uma mensagem para dizer como vai atuar amanhã e uma mensagem, digamos assim, para chamar a responsabilidade para o seu time e dar aquela motivação que todos precisam. Eu quero começar aqui pelo meu amigo Davi Evangelista dos Periquitos Baleados. Bem, para os Periquitos eu quero dizer só, amanhã continuar com a mesma determinação, a mesma garra, a mesma força de vontade e que possamos amanhã sair com um bom resultado e aguardar a final. Pessoal, queria
Agradecer a todos aqui, fazer uma referência à determinação do nosso time, do Cachorro Louco. Queria chamá-los amanhã para o mesmo foco, para a mesma vontade que a gente apresentou nesse primeiro jogo da semifinal, né? E esquecer todos os percalços que a gente enfrentou ao longo do primeiro turno e desse segundo turno do campeonato. A gente busca algo um pouco a mais do que a gente buscou nesse primeiro jogo. A gente vai amanhã com uma força muito grande contra a área aqui dos Touros, tentando reverter o placar, mas que a gente consiga jogar, ocupar o meio do campo, fazer jogadas, marcar e conseguir os gols para que a gente consiga sair vitorioso amanhã e chegar à final do campeonato. Bom, pessoal, queria agradecer aí a participação, né, nesse programa especial, essa manhã de sábado aqui, e para todos os membros aí, né, para essa família que é os Touros Indomáveis, dizer que não existe resultado, né, tanto que a gente vai ter mais uma partida, a gente está com uma pequena diferença no placar, mas uma diferença que, com a qualidade que o nosso time tem, né, com o poder de persuasão, de união que o time tem, de integração para poder conseguir revirar esse placar, a gente tem plenas condições. Então é só a gente colocar em prática tudo que a gente vem falando aí ao longo da semana. Eu tenho certeza que a gente tem amplas condições de passar aí para a grande final. Com certeza vai ser um jogo duro, mas a força do nosso time pode sobressair e a gente conseguir um resultado positivo. Então dia 15, estamos lá, todo mundo junto, um puxando o outro o tempo inteiro, vamos comemorar cada lance, cada jogada. E, se Deus quiser, conseguir chegar aos gols aí que a gente precisa para poder passar para a grande final. Um abraço, galera. Vamos lá, dia 15 estamos juntos. Touros! Primeiramente, agradecer a oportunidade, uma honra estar aqui entre grandes amigos, entre pessoas que eu sei que são, assim, que no dia a dia da gente são pessoas que acabam influenciando direto e indiretamente. Uma mensagem especial a meus amigos que compõem nosso time do Gavião Desmantelado, que nosso time foi baseado na superação até agora, então não vai ser diferente amanhã, no dia 15, a gente vai partir de jogar com raça, jogar com inteligência. Nós temos 40 minutos para fazer 2 gols de diferença, e o time deles, apesar de forte, não é imbatível. A gente já ganhou com esse placar inclusive, e nós vamos jogar para cima, como sempre jogamos. E Deus vai nos abençoar e dar tudo certo. Confio em vocês. Vamos jogar com raça, pessoal. Abraço. Pessoal, meu recado vai para vocês dos Touros Indomáveis. Passem uma borracha naquele primeiro jogo. Aquele jogo ali realmente não é o que eu estou acostumado a esperar de vocês. Eu vou jogar um pouco no sacrifício, mas tenho certeza que eu vou dar o máximo de mim amanhã. Anotem aí, a gente vai passar para a final. O nosso time, o que não fez no primeiro jogo, guardou tudo para o segundo. Nós vamos acabar com essa questão do meu amigo Thales, que o pessoal fala algumas coisas em questão de não dar sorte ao time. Amanhã ele vai comprovar que isso não existe, que isso aí é só gozação do pessoal. E se a zaga fizer a parte dela, eu vou fazer a minha. Cachorro, eu prometo fazer 2 gols em vocês. Eu tô devendo o gol que eu prometi para minha esposa de aniversário domingo passado. Eu fiquei devendo. E eu sempre pago as minhas promessas, sempre pago minhas dívidas. Eu vou fazer o gol dela e vou fazer o meu gol de aniversário, que eu fiz agora no domingo passado, Dia das Mães. 2 gols eu garanto que eu vou fazer em vocês. A minha zaga vai fechar lá atrás e nós vamos passar para a final. Podem anotar aí. Terminando aqui o programa, vou passar aqui para o nosso querido Márcio. Vai fazer aqui a despedida com a sanfona. Foi um prazer, galera. Gostaria de agradecer também o convite, dessa pequena participação que eu tive, tá? E a gente vai fazer aqui uma música aqui para encerrar com alegria esse encontro tão alegre que a gente tem aqui entre amigos. E a pedido aqui da mesa, tá? Então vamos fazer o Safadão. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Eu ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Dormiu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia da saudade do teu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Olha lá, todo mundo! Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele
aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam. Tô namorando todo mundo, 99% hoje perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Me ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Dormiu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia da saudade do seu beijo. Tratam todas iguais, esse é meu defeito. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam. Valeu! Valeu, galera.